Bolsonaro. A gente já falou aqui talvez que ele não liga muito pro Bolsonaro e isso daí tá sendo uma desculpa. Então a gente consegue analisar que se saísse a anistia, pouco mudaria nesse sentido. Eu acho assim, ele não liga para a figura do Bolsonaro, isso é óbvio, tá? Mas ele tem uma agenda política de atacar o governo Lula, porque ele sabe que se fosse um governo de direita, estaria alinhado com os Estados Unidos e seria muito mais fácil ele afastar o Brasil do BRICS, né? Desse bloco que está se formando no sul global. Então, assim, não é a figura do Bolsonaro, né? É ser contra uma possível reeleição do Lula ou de algum campo de centro-esquerda, esquerda, que continue aliado ao BRICS. Uhum. E essa foi a figura teatral que ele arrumou para atacar o Brasil e, por tabela, o BRICS, né? Aquilo que eu falei, se ele ligasse o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro estava na posse dele, né? Não estaria na calçada tomando neve na cabeça, né? Sem ter recebido um convite. Então ali é óbvio que ele está usando a figura do Bolsonaro como um fantoche para atacar. E o Bolsonaro do lado de cá abraçou, né? Isso aí caiu no colo dele, ele está aí dizendo que se der anistia e ele consegue negociar a tarifa, ele está fazendo um papel de bobo também, né? O bobo da corte. É óbvio que o Brasil não está levando isso a sério e nem vai levar, né? E até o governo, respeitando aqui a independência dos poderes, o executivo não tem poder de fazer o que o Trump quer, né? Quem tem poder para fazer isso no momento é o judiciário, né? É o STF. E um processo que está avançadíssimo, quase chegando no desfecho final, que é decretar a prisão de quem estava envolvido nessa tentativa de golpe. Então eu acho assim, essa cartada política que está na carta dele, né? É mais ou menos como o negócio do fentanil. É um teatro diversionista que está nas cartas dele, que infelizmente confunde um monte de coisa numa coisa que deveria, se tivesse só o interesse econômico e comercial, já seria uma excrescência, porque não faz sentido o que ele está fazendo, né? Como o professor Ricardo falou, você não vai taxar todo mundo em 50%, assim, igual quando ele escalou com a China, chegou a 145%. Isso é uma coisa... Parece que é brincadeira de criança, né? Parece um pouco... Parece briga de boteco, né? O cara tá lá... até então a gente estava aqui, truco, né? Tava aqui o truco, chega no 12 e o cara grita 24. Fala, não, o jogo acaba no 12. No poker você já deu all-in, não tem como ser. Depois do all-in não tem mais nada, né? Bem que... Bom, mas eu já tô bem mais tranquilo aí com a análise de vocês, que provavelmente não vai rolar esse 50%. Mas se a gente for pensar no que eles estão... No que o Trump esperaria, com esse papo de Bolsonaro... primeiro que eu não sei se todo mundo entende, como sociedade, que a princípio ele não tem... Os Estados Unidos, eles não mandam em porra nenhuma aqui, né? Então ele pode dizer lá basicamente o que ele quiser, o máximo que ele pode fazer é tentar intimidar com algum tipo de política e tal, mas eles não têm muita coisa para fazer no que o Alexandre de Moraes, do que o STF tá decidindo, a não ser, sei lá, pegar as contas do Alexandre de Moraes e suspender o acesso dele ao Google, né? Ele não vai mais poder ter uma conta no Facebook, mas ele não consegue, eles não têm poder, nenhum outro país tem poder de mandar em como funciona dentro de nenhum outro país, a menos que por meio que tu vá lá e estoure umas bombas lá, né? Bote umas tropas. Que acho que não vai fazer, né? Que eu suponho, espero que não faça também, né? Porque aí seria demais. Não, e acho que isso tá gerando até um certo problema na própria direita brasileira. Quando você vê hoje, existe um certo racha, por exemplo. O Tarcísio, se eu não me engano, ele começou fazendo críticas muito fortes, né? É culpa do Lula, não sei o quê. Aí, aparentemente, agora ele já tá disposto a negociar com os Estados Unidos. Acho que o Eduardo Bolsonaro não gostou muito dessa. Ele falou assim, pô, como assim? Se você quer negociar com ele, quer dizer que você quer passar por cima sem ter a anistia do Bolsonaro? E para mim, assim, foi um presente pro Lula isso. Por quê? Porque ele vinha passando por uma queda de popularidade e hoje ele consegue meio que unificar o Congresso Nacional. A gente teve o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, falando, não, a gente vai realmente respeitar a medida de reciprocidade. Então você consegue criar uma coalizão do pessoal de centro, pessoal de esquerda, até a centro-direita. Não, a gente precisa responder por uma questão de soberania nacional. Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá, né? Eu falei já o Justin Trudeau, por exemplo, do Partido Liberal. Ele tinha 10% de popularidade quando o Trump começou a atacar o Canadá. Não foi exatamente o Justin Trudeau, mas foi o Mark Carney, conseguiu se eleger
pelo Partido Liberal, que era praticamente derrotado. Na Austrália também a gente teve eleições que foram influenciadas no sentido negativo pelo Trump, e agora é a mesma coisa. Por quê? Quando você tem um ataque estrangeiro, independente se você concorda ou não, é fato que vai ter uma mobilização nacional para evitar uma ingerência no nosso país. Acho que até conversou isso da outra vez, né, Igor? Se você vai pegar, por exemplo, mas eu acho que realmente que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, beleza. Então, faça aqui pelas vias nacionais. Pressiona seu deputado, pressiona seu senador, sei lá, entra com algum tipo de representação para falar, não, eu acho que o Bolsonaro está sendo perseguido por esse e esse motivo. Não convoca uma potência estrangeira para punir o povo brasileiro por conta dos seus interesses políticos. É óbvio que isso vai pegar mal para a população em geral. Claro que tem gente que vai achar que é bom, né? Não, realmente, os Estados Unidos têm que interferir aqui porque tá defendendo o meu lado político. Só que daí, como eu falei, pergunta pra pessoa, por exemplo, se fosse o Lula que tivesse preso, e aí o pessoal de esquerda convoca a China, por favor, interfira aqui no Brasil, pratique sanções para soltar o Lula. Você acharia legal a China interferindo no nosso país? Não. Então por que você concorda com os americanos fazendo essa ingerência, entende? Então é uma postura bastante agressiva até do ponto de vista geopolítico dos Estados Unidos. Que é inclusive o que o mundo, nessa reacomodação, nessa geopolítica, é o que o mundo tem enxergado na China, né? Porque a China, na verdade, ela tem feito cooperação com todos os países. E você não vê a China impondo nenhum tipo de cartilha para os países seguir. É uma cooperação econômica, se é bom para ambas as partes, sai um acordo e se faz negócio. Você não vê a China querendo mudar o regime político do outro país, criticando como outro país, com as instituições, né, desse país. Ela não ataca a soberania de ninguém. Ela, aquilo que eu falei, ela estende a mão, tem feito acordos. Obviamente, a China tem seus interesses econômicos. Cabe aos países fazerem acordos que sejam bons para eles também, né? Tenho certeza, alguns de nós, nem todos, que vêm aqui conversar com você, tem essa visão muito mais do Brasil. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Não estou dizendo que você tenha que se aliar cegamente à China, não. A gente tem que fazer os negócios com a China que seja bom para o Brasil. Fazer negócio com os Estados Unidos que seja bom para o Brasil. Não é aqui que está... Nessa polarização que vem desde um tempo, agora, nesse momento atual, a polarização é ou se é a favor da China ou se é a favor dos Estados Unidos. Não, nós somos a favor do Brasil, tenho certeza, acompanha o conteúdo do professor Ricardo. O que é bom para o Brasil, né? O que a China está mostrando é que ela faz negócio sem impor uma agenda para ninguém. Então, vamos fazer negócio com a China, se for bom economicamente, for bom para o interesse. Eu até, quando o Lula foi para lá, fez alguns acordos, eu fiz as críticas do que eu acho que deveria ter negociado melhor, né? Tipo, vem aquela empresa de aplicativo concorrer com o iFood. Para ser outro iFood, não adianta, né? Se for para continuar precarizando o trabalho dos nossos trabalhadores, né? Para fazer a mesma coisa, para extrair riqueza, vai ser só um concorrente a mais e agora um concorrente chinês. Então, eu acho assim, foi uma crítica que eu fiz. Vai trazer, sei lá, data center. Tem transferência de tecnologia, foi vista a parte de agressão ao meio ambiente. O que o Brasil vai ganhar com isso? Só abrir o mercado e deixar a empresa explorar? Também está errado, entendeu? Então, acho assim, os acordos que o Brasil faz com a China não tem essa imposição de agenda. No campo econômico, se for um bom acordo, faça. O que é um bom acordo econômico? O que a China fez com o resto do mundo. Aprender com a tecnologia que vai ser implantada no seu país, receber, até não só por acordo, mas por pressões políticas, né, nesses acordos para que haja uma transferência de tecnologia, e aquilo que não tiver transferência de tecnologia faz como eles fizeram, eles aprenderam a fazer o negócio, né? Não dá igual a gente acabou com a nossa indústria automobilística. Não sei se você lembra até da época da Auto Latina, né? A Ford se uniu com a Volkswagen, criou-se a Auto Latina aqui, a gente virou só uma maquila. A gente só monta os automóveis. A inteligência mesmo da indústria automobilística nunca veio para o Brasil. A área de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e tecnologia, de toda essa parte de produção intelectual, tanto de estratégias de mercado, de marketing, ficou tudo na sede desses países. A gente era só igual o filme do Charlie Chaplin, né? Só apertador de só apertando parafuso e montando os carros. Isso aí não é bom para o país. A gente não aprendeu nada com isso. Tanto que a gente não tem indústria automobilística. Todos os países aprenderam, e todos os países que aprenderam têm a sua indústria automobilística nacional hoje. A China fez isso, né? Deixou a Tesla lá montar uma mega fábrica e aprendeu a fazer carro elétrico. Hoje domina o mercado de carro elétrico. A Coreia do Sul a mesma coisa. A Hyundai era uma carroça. Exigiu transferência de tecnologia da GM para que a GM pudesse atuar dentro do mercado coreano. Aprendeu. A Hyundai é uma potência na indústria automobilística. O Estado de Desenvolvimento japonês a mesma coisa fez com a Toyota. A Toyota no início era uma carroça também. Aprendeu, depois ainda foi lá nos Estados Unidos e se tornou a maior montadora de automóveis dos Estados Unidos. É uma montadora japonesa. Então, assim, o que o Brasil está fazendo nesse sentido? Né? A minha grande crítica é essa. Vamos abrir o mercado, fazer acordos, mas
só ficar montando, só fornecer mão de obra. Não, o Brasil tem que se industrializar e crescer sempre em direção à fronteira tecnológica. Se a gente imaginar que no dia 1º de agosto entram em vigor essas taxas aí do Trump aí, a gente... Quais são... É que eu tava lendo hoje também nos portais de notícia aí que o Alckmin tá se reunindo com empresários para fazer para juntar ideias do que levar para frente, para as conversas e tudo mais. E, bom, tem um monte de setor ali que seria bem mais impactado do que outros, né? Estamos falando de laranja, café... Óleo também, o Brasil é um grande exportador de óleo bruto. Aço, né? Aço. A própria Embraer, 60% da produção da Embraer é vendida para os Estados Unidos, né? Mas desde que o Trump assumiu, você já, o que o Ricardo falou, os países já estão se movimentando. Uhum. É o que eu costumo brincar. Enquanto o Trump fica brincando de ameaçar os outros, os países estão trabalhando, né? O Lula foi para a China, o Lula foi para o Japão, fechou um acordo da Embraer com o Japão, né, para fornecer avião. Se não me engano, eu vi hoje a notícia de um acordo que a Embraer fechou de vender 45 aeronaves para a Dinamarca, podendo aumentar em 10 aeronaves, um acordo de 21 bilhões de dólares. Então, os países estão se organizando. Eu costumo brincar, enquanto o Trump está chutando os outros, os países estão se dando a mão. Porque é o que o Ricardo falou, os países não podem falar, não posso depender desse louco, né? Uhum. Eu vou tentar achar alternativas. Ele está fazendo um movimento, na realidade, ele está unindo, principalmente o Sul global, né? E aí até a própria União Europeia está tentando acelerar os acordos com o Mercosul, né? O Japão e Coreia do Sul e China fazendo acordo entre eles, historicamente rivais, né? Países historicamente rivais, infelizmente, né? Por coisas que aconteceram no passado, até por um sistema imperialista japonês, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que os países não querem mais depender dos Estados Unidos. E tá certo, qualquer um estrategicamente falando, não vou ficar dependendo desse cara, eu preciso arrumar outros mercados. Mas quando você olha na economia global como um todo, tudo que isso é o sistema capitalista, tudo que é produzido é realizado. Ou seja, tudo que é produzido é consumido por alguém, né? Então, os Estados Unidos deixar de consumir não quer dizer que esses produtos vão deixar de ser consumidos, ele vai ter que consumir de um outro país. É isso que eu falo. No limite, tudo vai se reacomodar. Vai levar um tempo, vai ter alguns impactos negativos em um país ou outro, mas no limite tudo vai se reacomodar, porque tudo que é produzido é consumido, né? E novamente, os Estados Unidos não compra nada para ajudar ninguém, ele compra porque ele consome, ele precisa. Inclusive as drogas, né? Ele fala, o fentanil, se a gente pegar no passado, que foi a guerra do ópio, né? As 2 guerras do ópio na China. É porque os caras queriam consumir ópio. Depois culpar o país que produz ópio. Os Estados Unidos, você não vê nenhum mega traficante preso que é americano. Mas quem consome são eles, né? Eles estrategicamente, eles querem até, não sei se inconscientemente ou conscientemente, que alguém produza, porque eles precisam consumir, né? Então esse negócio de fentanil é meio que jogo de cena, né? Ficar colocando isso na carta. Isso não é o problema principal. Assim como na carta contra o Brasil, o problema dele não é o Bolsonaro. Entrega o Bolsonaro para ele ver se ele vai mudar a estratégia dele. Não é. Aquilo lá é um jogo de cena também, né? E o Eduardo Bolsonaro está comentando antes, fazendo graça lá e tal. Se ele tivesse essa moral toda, ele estava na posse do Trump. Ele não estava na calçada recebendo neve na cabeça porque não recebeu um convite para entrar lá. Então ele não tem essa importância toda. O Donald Trump é um ser midiático. Ele sempre foi um cara midiático, né? Então, na carta que ele põe e ele envia aos países, você sempre vê que tem um elemento ali de meio teatral que ele coloca. Obviamente, ele tenta misturar uma pauta política e ideológica numa pauta que deveria ser somente econômica, que também é contraditório, que eu já expliquei, né? Não tem como os Estados Unidos, através do Donald Trump, atingir todos os objetivos que ele diz que quer atingir, porque eles são contraditórios, né? O que inunda o mundo de dólares e proporciona a hegemonia do dólar é o déficit comercial, né? Então a China, 2024, vendeu, arredondando os números, tá? Vendeu 450 bilhões para os Estados Unidos, os Estados Unidos vendeu 150 bilhões para a China. A China teve um superávit de 300 bilhões. Então a China tem, agora, nesse exemplo, 300 bilhões de dólares na mão. São 300 bilhões de dólares que a China vai colocar na economia mundial. Digamos que não coloque tudo, coloque 100 bilhões para circular na economia mundial, fazendo outras transações, e 200 bilhões ela deixa na reserva. Esse dinheiro que deixa na reserva, uma parte vai ser para comprar título do Tesouro Americano, que vai ajudar a financiar a dívida americana. Então, o déficit comercial proporciona a hegemonia do dólar. Se por um milagre, digamos, os Estados Unidos zerasse o déficit comercial com todo mundo, que é impossível, isso não vai acontecer,
mas só para um exercício aqui. Nosso, se ele zerar o déficit comercial, ele não tem como colocar dólar na economia mundial. E aí o dólar deixa de ser hegemônico. Então, assim, é um movimento contraditório. E o déficit comercial é bom para a hegemonia do dólar, né? E também é um déficit comercial porque os Estados Unidos precisa desses produtos. Se a gente pegar no micro agora, digamos que esse déficit que ele tem com a China, porque as empresas americanas foram produzir na China para reduzir custo, mas mantiveram o que dá o maior retorno é a propriedade intelectual, é a parte high-tech. Uhum. Digamos, pegar o exemplo da Apple, que todo mundo gosta de pegar o exemplo da Apple, né? Então a Apple foi produzir o seu telefone em outros países, principalmente na China, porque aquilo é bom para a Apple, né? Porque se ela produzir nos Estados Unidos, digamos, por um milagre também voltasse a produzir nos Estados Unidos, o iPhone ia de $1.000 para $5.000. Aí eles não conseguiriam mais vender a quantidade de iPhone que vende para o resto do mundo e para eles mesmos, né? E não iam conseguir rentabilizar a propriedade intelectual que está no iPhone. Então não faz sentido economicamente e nem sob o ponto de vista das finanças corporativas, né? É por isso que eu acho que não vai chegar no limite dele tentar atingir todos os objetivos, porque o próprio empresariado, os próprios capitalistas americanos não vão deixar ele seguir em frente com essas loucuras dele, porque não faz o menor sentido econômico tudo que ele está fazendo. Se ele atingir todos os objetivos dele, todos são contraditórios. Na realidade, é mais um jogo midiático, um jogo de cena, um jogo para agradar a base eleitoral dele, porque esse negócio de quem perdeu o emprego, né, com a desindustrialização lá no meio oeste americano, o pessoal de bens e serviços que tem salário estagnado há muito tempo, é um problema americano. Quem criou esse problema foram eles quando fizeram esse movimento, né? Não tem como trazer isso tudo de volta, por um sentido econômico que não faz sentido, e ele não vai conseguir agradar essa base eleitoral dele. Então ele está meio que jogando, eu acho que é meio que a estratégia lá do Steve Bannon, né? Cria fatos e eventos o tempo todo para confundir todo mundo. Não faz sentido. Por isso que eu acho que o resto do mundo fica olhando e não está tão preocupado assim no limite com o que vai acontecer. Obviamente vai ter um impacto negativo uma hora ou outra, mas não na dimensão do que ele está anunciando. Não vai ter esse impacto negativo na economia mundial, porque, novamente, enquanto ele está fazendo isso, os países estão conversando, né? Uhum. Enquanto ele chuta o traseiro na cabeça dele, enquanto ele está tentando chutar o traseiro de todo mundo está se dando a mão. Então, o mundo vai se reacomodar. Um mundo multipolar, eu acho que é irreversível, a menos que aconteça uma catástrofe de uma guerra, né? Que seria, talvez, o último lance para tentar defender a hegemonia americana, defender um mundo unipolar, onde os Estados Unidos continue sendo o poder hegemônico. Mas, se isso não acontecer, e eu acho que o mundo está tentando desarmar também esse lance final da guerra, é irreversível que o mundo vai se tornar um mundo multipolar. Entendi. Só até apresentando dados econômicos aqui na frente do Cobori, tá até sem graça, né? Mas, ó... Ele tá falando um pouquinho de geopolítica também. Então, a gente tá... O Brasil, em 2024, se não me engano, ele exportou 330 bilhões, né, em valor, sendo que 40 bilhões foi para os Estados Unidos. Ou seja, representa mais ou menos 12% das nossas exportações, número aproximado, né? Vamos imaginar que essa taxa de 50% impacte mais ou menos, sei lá, metade das nossas exportações. Isso representa 20 bilhões, como o Brasil teve um superávit de mais ou menos 70 bilhões, é um impacto significativo no superávit que o Brasil vai ter. Mas me corrija se eu estiver errado, né? Como o Brasil ele depende muito da exportação de commodity para os Estados Unidos, excetuando a Embraer, é menos difícil achar mercados alternativos. Como a gente vai ter uma oferta muito grande de café, uma oferta muito grande de óleo no mercado, naturalmente tende a ter uma queda dos preços, porque os americanos vão comprar menos, e aí os países vão começar a meio que redistribuir a compra dessas commodities. Talvez para a Embraer tenha um pouco mais de dificuldade, porque é mais difícil achar mercados. Pode ter mercados, por exemplo, na Dinamarca, outros mercados alternativos, mas para o cidadão americano, parece que não, né? Mas você ter, por exemplo, que nem falei, o café, 30% hoje do café dos Estados Unidos vem do Brasil. O segundo colocado é o Vietnã, que vem de 8%. E o Vietnã também está sendo super taxado porque tem um superávit comercial gigantesco com os Estados Unidos. Eles vão taxar todo mundo que exporta café para os americanos? O suco de laranja também é 50%. Eles não dão conta de produzir toda a laranja que é necessária para o produto deles. Eles vão taxar todo mundo que exporta laranja para eles? Isso vai gerar uma inflação muito grande nos produtos básicos que a população consome e vai ter uma queda gigantesca de popularidade para o Trump. Então eu também concordo que ele vai dar uma de taco de novo, Trump always chicken out. Entendi. Bom, isso no fim das contas
animador, cara. Porque, assim, geralmente quando eu converso com você, só notícia ruim.